toda vez que você pensa enquanto pessoa, por que que você faz as coisas que você faz do jeito que você está pensando teoricamente. Boa noite, pessoas, tudo bem? Nessa disciplina, talvez, é a primeira disciplina que vocês vão ter com essa dimensão teórica muito evidente. E isso traz um desafio para mim, professor, de tentar administrar essa dimensão abstrata da reflexão teórica com as necessidades que vocês têm, que é adquirir uma formação profissional nessa área aqui, nesse curso, que é o curso de licenciatura em História. Quando a gente tem contato com a teoria da história não agrada a todo mundo, né? Porque ela exige um exercício de reflexão sobre si. Então, tem autores que chamam isso de meta-reflexão, né? Quando você pensa sobre como pensa a história, quando você investiga, quando você estuda, o que a história faz. A gente chama isso de meta-história. Ou seja, uma reflexão teórica. Toda vez que você pensa, toda vez que você pensa enquanto pessoa, por que que você faz as coisas que você faz do jeito que você está pensando teoricamente, né? Então, tem alguns historiadores que fazem essa pergunta da seguinte forma: o que que a gente faz quando a gente faz história? Essa é uma pergunta teórica, é uma pergunta que remete ao centro da especificidade da história. Quando a gente consegue responder essa pergunta, a gente tem facilidade de identificar a história e de diferenciar a história de outras disciplinas. Por isso que é uma pergunta difícil, uma pergunta que demora muito tempo para a gente responder, né? E essas 5 perguntas, elas vão organizar o nosso curso. Assim, a gente faz um esforço didático, pedagógico, de separar as coisas, de separar os conteúdos, de separar os conhecimentos, de separar as discussões. Mas a gente sabe que na vida prática as coisas não se separam do jeito que a gente consegue separar no texto, na academia. Aliás, as coisas estão o tempo inteiro em relação. Só que, a título, para fazer um esforço de ensino-aprendizagem, a gente vai separar a disciplina em grandes blocos. O primeiro bloco, que é o sentido, né, o significado da história, o que que é história, ele é um bloco geral, é uma pergunta geral, que a gente o tempo inteiro, a cada aula, a cada texto, a gente vai acrescentar uma informação para responder essa pergunta, para entender essa pergunta. O que é história? Né? A segunda pergunta, que eu até ri, a segunda pergunta é: há diferença entre ser professora de história e ser historiadora? Quais? Eu ri porque alguém me disse assim: uai, professor, para ser professora de história tem que fazer o curso de história, que é o curso que forma a gente como historiadora. Então, não tem como ser professora de história sem ser historiadora. Eu achei ótimo. Para mim, eu me senti um estúpido, né? Eu devia ter pensado melhor para fazer essa pergunta. Mas que bom, gente, que vocês entendem isso de maneira articulada. Porque por muito tempo, essas duas coisas não foram articuladas. Que duas coisas? Professor de história e historiador. Por muito tempo, essas coisas foram entendidas como separadas.
E na cabeça não tem separação. É isso mesmo, está certíssimo. Mas na fala de muitas pessoas tem. E vocês encontrarão muitas pessoas que separam o ofício do ensino, da comunicação, do conhecimento histórico, do ofício de produzir conhecimento histórico. Existe uma separação em termos de etapa, não é? Essa separação de forma metodológica, ela existe. Não é nenhuma separação, mas é um esforço específico. Por exemplo, quando você vai preparar uma aula de história, você precisa de um esforço metodológico um pouco diferente do esforço metodológico que você vai ter que realizar quando você vai produzir conhecimento histórico. Não que as duas coisas estejam desarticuladas, pelo contrário, elas estão altamente em relação. Por exemplo, para você ser uma professora de história, você tem que ter consciência sobre a especificidade do conhecimento histórico em cada conteúdo. Então, a sua aula ela vai ter sentido para os estudantes quando você conseguir atingir a especificidade daquele conteúdo em relação à vida dos estudantes. Por exemplo, quando você vai dar uma aula de Segunda Guerra, quando você vai preparar uma aula de totalitarismo, ou de Revolução Francesa, ou, sei lá, de unificação dos Estados-nação, você tem que conseguir identificar a importância daquele conteúdo. Porque quando você percebe, quando você sabe a importância daquele conteúdo, você vai no centro da questão e você vai organizar toda a sua aula para atingir, para que os estudantes entendam aquilo. E você só consegue fazer isso quando você domina teoricamente a história, né? Então, nesse sentido, as duas dimensões estão articuladas. Mas, por exemplo, tem muita gente que é historiador e que nunca deu aula de história, que não trabalha com o ensino-aprendizagem, né? Não é a maioria, que a maioria, em termos de mercado de trabalho, a maioria do mercado de trabalho consome, demanda professoras de história e não historiadoras. Somente uma minoria das pessoas que formam uma história tem oportunidade de trabalhar, por exemplo, num museu, num arquivo histórico, numa instituição, como historiadora de arquivo, de biblioteca, de instituição, né? Então, existe uma diferença em termos práticos do ambiente do trabalho e do que se espera do trabalho de uma professora de história e de uma historiadora. Contudo, e tem uma coisa para dizer para vocês. Eu vou retomar esses pontos ao longo do curso, mas tem uma coisa para dizer para vocês. Tem gente que acha de forma preconceituosa, mesmo sendo a maioria dos profissionais, que ser professor, ser professora é menos importante e é menos difícil do que ser historiador, do que trabalhar com documentos, do que produzir conhecimento histórico. É óbvio que a gente, na sala de aula, a gente não está produzindo, estrito sensu, conhecimento histórico, do mesmo jeito que um historiador está produzindo conhecimento histórico quando ele está manipulando documentos num arquivo. É óbvio, a natureza do conhecimento que está sendo produzido é diferente. O conhecimento que a gente produz na sala de aula, ele não é a informação histórica. Na sala de aula, a gente não está produzindo a informação histórica, como o historiador está fazendo no arquivo. Mas a gente está produzindo na sala de aula o sentido da informação histórica. A gente está fazendo a informação histórica acontecer na relação com a vida prática. A gente está ensinando as pessoas a se relacionar com a informação histórica para se entender enquanto pessoa de um tempo. A gente, em outras palavras,
Na aula de história, a gente está produzindo consciência histórica nas pessoas. E o historiador lá no arquivo, não necessariamente ele está produzindo consciência histórica. Ele está produzindo informação histórica, ele está produzindo conhecimento histórico. E que é importante, a informação, o conhecimento é importante para produzir consciência histórica, né? Mas para que o objetivo do historiador se concretize, ele precisa de um leitor, ele precisa de um ouvinte. E é tudo que nós temos em sala de aula. Em sala de aula, toda historiadora tem leitores, tem ouvinte, que são os estudantes, todas as aulas, o tempo inteiro. Coisa que o historiador só vai ter quando alguém lê o livro dele, quando alguém ouvir a palestra dele, entende? Eu não vou conseguir responder você só nessa aula. A gente vai precisar de um pouco de paciência para chegar nesse entendimento. Primeiro que consciência, assim, muita coisa precisa ser dita para a gente chegar nesse ponto. Foi uma provocação que eu fiz. Porque a gente precisa entender consciência histórica como o resultado de um processo de formação em história. O que eu disse é, o historiador, ele tem consciência histórica, só que ele não vai ter o mesmo poder que nós temos de produzir consciência histórica, porque o historiador vai escrever seu livro, vai dar sua palestra, e ele vai, com a informação histórica que ele produziu, seja no livro ou na palestra, ele vai possibilitar a consciência histórica em quem está ouvindo ou quem está lendo ele. Já nós, professores e professoras de história, toda aula a gente tem a possibilidade de produzir consciência histórica. Então, as duas categorias produzem consciência histórica, mas em poder muito distante. O professor e a professora de história, eles têm uma responsabilidade formativa, aqui no curso de licenciatura, de produzir consciência histórica nas pessoas, o tempo inteiro. É lógico que a consciência histórica, ela demanda, dependendo do tipo de consciência histórica, e aí é um debate específico, a consciência histórica demanda um esforço metodológico, que é o professor e a professora de história que executam em cada aula. O historiador, ele vai executar isso numa palestra, num livro, num artigo. Então, a ação de um historiador, em comparação com o campo de ação de uma professora de história, é muito reduzido. É como se o poder dele fosse muito, 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 muito inferior a qualquer professora, professor, inclusive do ensino fundamental. Existe um ranço e uma disputa, né, como se ser historiador fosse mais importante, mais chique, mais sofisticado, que uma pessoa em bacharel em história fosse mais importante do que um licenciado em história. Vocês vão, infelizmente, vocês vão encontrar muito isso, como, por exemplo, a Cata falou, de que o professor de história, ele forma em história, vai dar aula e nunca mais pega um livro de história para ler. Isso é um preconceito, né? Que se reproduz. Assim como o preconceito que pensa que o historiador está lendo o tempo inteiro. Então, o desafio que nós temos, enquanto professoras e professores, é diminuir essa distância entre a escola e a universidade, que é inclusive o tema da nossa próxima aula, né? Que a nossa próxima aula eu vou falar para vocês sobre história escolar, porque ela vai ser muito importante, a história escolar vai ser importante para depois a gente começar a entender a diferença entre a escola científica, acadêmica, a história escolar e a história científica acadêmica. A gente vai começar pensando um pouquinho as características da história escolar para depois avançar para a história acadêmica científica. O que vocês acharam dessa conversa? Estão acompanhando? Achou conversa de maluco? Como é que tá aí? Eu perguntei também quando e como a história se tornou uma profissão
para que vocês já comecem a perceber que nem sempre a história foi uma profissão, nem sempre a história foi ciência. Uai, então, antes de ser ciência, a história era o quê? A gente vai aprender isso, né? Então, antes, a história se tornou ciência num momento específico, num século específico, num tempo específico. Se a gente retrocede lá na Idade Média, a história não era ciência, né? Se a gente retrocede, inclusive, na Idade Moderna, um pouquinho depois da Idade Média, a história também não era ciência. A história vai se tornar ciência na passagem do século XVIII para o século XIX, ou seja, no grande recorte temporal que a gente chama de história contemporânea, né? Então, nem sempre a história foi uma profissão, uma ciência. E mesmo quando a história se torna uma ciência, vai demorar um pouquinho para ela se tornar uma profissão. Por isso que eu fiz a pergunta 3 e a pergunta 4, né? A 3 é perguntando quando e como a história se torna uma profissão, e a 4 é quando a história se torna uma ciência. Então, uma coisa é se tornar ciência, outra coisa é se tornar profissão. Estrito senso, por exemplo, a história só se torna profissão no Brasil em 2020, né, que foi esse ano que foi aprovada a lei da profissionalização da história. Estrito senso, profissão legalmente reconhecida, 2020. Mas antes de ter uma lei que reconhecesse o caráter profissional da história, já existia uma prática de trabalho que dava esse caráter para a história, não é? Mas quando que inicia a profissionalização da história? Quando surgem os cursos nas universidades de história. E quando surgiram os cursos de história nas universidades? Esse é um outro debate que a gente vai fazer nessa disciplina. E a gente conclui esse curso, lá no finalzinho, falando sobre a importância da história para a sociedade. O termo que a gente usa, eu vou até escrever aí no chat, ó, é um termo técnico, função social da história. Quando a gente está falando sobre a função social da história, a gente está falando sobre qual a importância que a história tem para a sociedade. Qual a importância que a história tem para os indivíduos na sua vida prática, no seu cotidiano? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Então, nesse curso, a gente vai partir do significado da história, mas a gente vai falar o tempo inteiro do significado da história. Acontece que a gente vai introduzir conhecimentos aos poucos sobre o que é a história. Então, vocês vão começar esse curso entendendo a história de uma forma, e, se tudo der certo, vocês vão terminar esse curso aqui, essa disciplina, né? Estou chamando curso essa disciplina, tá? Vocês vão terminar esse curso com um entendimento mais horizontal do que é a história, com um vocabulário mais técnico, com um vocabulário mais preciso e de forma mais complexa, né? Então, essa pergunta, o que é a história, vai pairar todas as nossas aulas. A gente começa pensando a história na escola, para depois pensar a história na universidade, e depois a história enquanto ciência, e depois a importância da história para a sociedade. Esse é o nosso plano de curso. Eu quero só apresentar, para finalizar a aula, aqui, ó, a nossa ementa, tá? Ementa. O que a gente vai discutir? A profissão do historiador, surgimento, características e fundamentos, o conceito de história, formação, transformações e variações históricas. A gente vai discutir a categoria de memória e tempo histórico, como as categorias bases para a epistemologia da história. Epistemologia parece xingamento, né? Quando você quiser falar um palavrão, você pode falar epistemologia. Essa porcaria dessa epistemologia, entendeu? Quando você vai xingar o outro, sai daqui, cachorro fedorento epistemológico. Tipo isso. Brincadeira, gente. Epistemologia é um termo, né, que tem origem no grego,
O episteme, né? É uma palavra grega, que significa conhecimento, né? Saber, tá? Então, epistemologia é um conhecimento teórico sobre cada saber. Então, quando eu estou falando da epistemologia da história, eu estou falando do conhecimento fundamentalmente histórico, né? Quando eu estou falando da epistemologia da geografia, eu estou falando de conhecimentos produzidos pela ciência da geografia, e assim sucessivamente, tá bom? Episteme, epistemologia. Você pode dar nome agora no seu nickname. No próximo jogo que você se viciar, quando você for ter que criar um personagem, você pode dar esse nome para esse personagem. A história, ela faz a gente aceitar a dominação mais fácil. Infelizmente. Por que eu estou falando? Por conta dessa brincadeirinha da epistemologia, né? A história é cheia de referências a uma realidade cultural que não é necessariamente a nossa e que coloca a nossa realidade cultural num lugar de inferioridade em relação ao lugar cultural europeu. Então, a história enquanto ciência, a história enquanto discurso, a história nasce nesse espaço europeu e ela vai ser utilizada, e não é à toa que a história enquanto ciência nasce no mesmo tempo histórico que as nações, que o sentimento de nacionalismo. Sabe esse negócio de pátria acima de todos, America First, sabe esse negócio de nacionalismo? Isso nasce na Europa no século XIX, no mesmo período que a história nasce. E a história nasce, uma das principais funções no nascimento da história é dar lastro para o surgimento dos Estados-nação, o sentimento de nacionalismo. Aliás, é a história que vai construir uma narrativa nacionalista. Então, daí vocês já veem que a história tem um desejo, né? E desde o seu nascimento ela está próxima dos espaços de poder. E a história vai ser utilizada por essa cultura ocidental, europeia, para criar em nós uma sensação de que nós somos inferiores. Como é que a história cria essa sensação? Quando ela nos obriga a estudar muito mais de história antiga e de Idade Média do que estudar, por exemplo, a África, do que estudar, por exemplo, história indígena, né? Quando a gente acha que a gente precisa de 3 disciplinas de Idade Média e só uma de história indígena, a história está mostrando por meio do currículo, a história está nos ensinando por meio do currículo a dizer sim, muito obrigado, a pedir bênção, né, da Idade Média, e não pedir bênção da história indígena, e não pedir bênção da história africana. Então, e não é só que vocês na universidade, não, é desde quando a gente entra na escola, a gente aprende muito mais informações sobre a cultura europeia, sobre o passado europeu, do que sobre o nosso passado, quantitativamente falando. Não é? O currículo, e por isso que a gente fala que o currículo histórico, ele é eurocêntrico. E qual é o resultado de um currículo eurocêntrico? Eu vou conhecer e eu vou respeitar muito mais a história com raízes europeias do que a história com raízes africanas, com raízes indígenas, com raízes brasileiras. E aí a história se mostra como uma ciência muito conservadora e colonizadora, não é? E a gente precisa romper contra isso, mesmo que a nossa estrutura curricular nos amarre, né? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu falei da epistemologia. Na história a gente tem muitos termos em latim e muitos termos em grego, por conta dessa origem europeia, né? A gente foi obrigado, a gente aprendeu que nós somos herdeiros de uma cultura greco-romana.
ocidental, muito maior e muito mais forte do que, por exemplo, a cultura indígena, a cultura africana. O que é uma inverdade, não se sustenta, teoricamente falando, né? Por que eu posso dizer que eu preciso estudar mais o passado europeu do que o passado indígena ou o passado africano? Não posso. Eu já encerrei o que eu tinha para falar. Agora é com vocês. Existem, esse pensamento coloca sempre a licenciatura num lugar de inferioridade, de demérito. E isso está dado na sociedade, né? A gente vive um esvaziamento, né? Uma desimportância para a profissão do professor. Isso é um fenômeno que a gente está vivendo. A educação ela é mal vista, né? A sociedade não se importa com a educação como deveria importar. E isso aparece até nessa conversa que a gente está tendo entre bacharel em História e licenciado em História. Mas o fenômeno da desimportância da educação é um fenômeno que a gente tem observado desde meados do século XX e que vai afetar, inclusive, essa discussão que a gente está tendo, né? Como se ser professor de história fosse inferior a ser um bacharel de história. Não é, tá? Não é de forma nenhuma. Pelo contrário, se a gente for pensar o mercado de trabalho, os licenciados em História têm muito mais mercado de trabalho do que os bacharéis em História, né? E os bacharéis em História, para dar aula, eles precisam fazer uma complementação curricular nas licenciaturas. Mas, teoricamente, no interior das universidades, a gente mapeia, sim, de forma errada, infelizmente, a gente mapeia esse ar, como se ser bacharel em História fosse mais importante do que ser licenciado em História. Em termos de níveis de formação, vamos voltar lá na provocação que a Zara me fez. Antes, por exemplo, da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB ela é a Lei 93, 94 de 96, né? Nunca se esqueçam do nome dessa lei. E aí um macete para você nunca esquecer é 93, 94, 96. Então é a Lei 9.394 de 1996. LDB, o que significa LDB? Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, gente, é uma concretização da Constituição Federal. A Constituição não diz como deve ser feito as coisas no seu pormenor, no seu detalhe. É por isso que a Constituição ela vai demandar uma série de leis específicas para caracterizar o que está sendo dito na Constituição, né? Então, depois da Constituição, começam a nascer um conjunto de leis para determinar como devem ser realizadas as coisas. No âmbito da educação, lá o capítulo da Constituição que trata da educação brasileira, ele vai ser efetivado. Olha, pensa, a Constituição é de 88. A gente, enquanto sociedade, a gente só vai conseguir efetivar esse capítulo sobre educação quando a gente publica a LDB, em 1996, né? 8 anos, né? 8? 12? 8. 10 anos, não. 88. 8 anos? Misericórdia, que vai. Pera aí, gente, que eu vou fazer o cálculo direitinho. 96, 2, 8 anos. Muito bem, Carla. 8 anos depois. A LDB é que vai dizer, que vai determinar
que quem dá aula de história, obrigatoriamente, é uma pessoa que tem licenciatura em história, certo? Então, é muito novo isso. Por exemplo, quando eu era criança e adolescente, eu tive aulas de história de pessoas que eram formadas em geografia. O próprio curso de história, por muito tempo, ele não foi só um curso de história, era um curso de história e geografia junto, depois que teve uma separação. No período da ditadura militar, o curso de história, ele tinha, inclusive, características e objetivos cívicos, não é? Então, muita coisa mudou depois de 1996, depois da LDB. E a LDB ainda estabeleceu um prazo, disse, ó, até tal ano a gente ainda vai aceitar pessoas dando aula de história que não são formadas em história, mas a partir de tal ano, que salvo engano é 2001, somente a partir de 2001, se eu tiver certo, é que é obrigatório a historiadores darem aula de história. Então, é muito recente, né? Para mim, é muito recente. Antes de 2001, era legal você ter outros profissionais de outras áreas dando aula de história. E, por um tempo, nós tivemos no Brasil, e ainda existe, uma diferenciação entre curso de licenciatura e bacharelado. O bacharelado forma historiadores e essas pessoas que têm bacharelado não podem dar aula, elas são historiadores, mas elas não podem dar aula. E vocês, licenciandos, licenciandas, vocês vão se formar em História, vocês podem dar aula, vocês estarão legalmente habilitados ao exercício da docência, porque vocês fizeram uma licenciatura plena em História. O conhecimento histórico, aí eu já estou entrando em questões específicas dessa disciplina. O conhecimento histórico, da forma como ele se apresenta hoje para nós, sociedade do século XXI, ele é uma ciência, portanto, racional. E a racionalidade tem esse poder. Quando a gente coloca a pessoa de frente, em contato com o pensamento racional, a racionalidade por si só acontece. Então, é imediato, sim. Por que é imediato? Toda vez que alguém entra em contato com o conhecimento histórico, existe uma reação imediata, porque esse conhecimento histórico ele é construído sobre bases científicas, racionais. Então, o conhecimento histórico ele dá condições para qualquer pessoa que entre em contato com ele entendê-lo. Pelo menos deveria ser assim, né? A gente sabe que não é, mas isso é outra coisa. Ok? Em tese, o conhecimento histórico ele é racional, ele é científico, e a ciência ela não precisa se explicar, porque ela já é vamos dizer assim, quando você lê um artigo científico, o artigo já te dá as condições de você entendê-lo. E a racionalidade, o pensamento racional, quando você entra em contato com o pensamento racional, você já começa a participar dele e ele já começa a participar de você. Esse é o grande poder que a ciência tem. Qualquer ciência, tá? Porque é o poder da racionalidade, do pensamento racional, né? Da razão, ok? Então, ele é imediato, tá? Agora, ele é mediado e ele precisa ser mediado porque ele vai ser mais efetivo à medida que ele for ministrado a partir, por exemplo, de uma dinâmica de aula, de aulas que são consecutivas, de aulas que começam com as crianças lá no 6º ano, e aí esses estudantes vão estar em contato com um pensamento histórico mediado por uma professora, por um professor. Esse processo vai continuar por anos, não é? São 4 anos no ensino fundamental, depois mais 3 anos no ensino médio. Aí nessa dimensão, pensando mesmo a escola, a educação básica, o conhecimento histórico ele é mediado e ele precisa ser mediado. Okay? Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas até as criancinhas lá, quando a gente coloca as criancinhas em contato com o pensamento histórico, isso já interfere no raciocínio delas, tá?
Não quer dizer que é só para gente adulta, não, pelo contrário. Tchau, gente.